Olá, eu sou o Ratorujo e hoje estou por trás do RPG para conversar um pouco com vocês sobre como andam as minhas produções logo após o encerramento do financiamento coletivo do Cado Verona. E não vou enrolar muito aqui, o Ratorujo já está logo ali me esperando, então vamos direto ao ponto. Eu comecei a trabalhar em dois projetos simultâneos. Um foi a continuação do Soul Tale, que eu já mencionei em outro vídeo, que iria se chamar Morte S.A. Entretanto, e o outro é a continuação de um outro projeto. Deixa eu mostrar pra vocês. Não sei se vocês lembram desse jogo aqui que eu fiz, chamado Drakand, que é um jogo de fantasia medieval, só que mais D&Dzado, digamos assim. É mais ou menos isso. Eu tô fazendo uma versão nova do Drakand, o Drakand Avançado, onde vai ser meu primeiro RPG com pontos de atributo pra você distribuir, olha só que coisa. Já o Soul Tale, a nova versão do Soul Tale, que chamaria Morte S.A., eu tava trabalhando nele, tô escrevendo e tal, tem várias coisas escritas, tem muitas ideias pra melhorar o Soul Tale, tanto que eu ia mudar o nome, sairia de Soul Tale, que a propósito também tá no Bazar Verde, essa aqui é a loja do Bazar Verde, e tem o Soul Tale, que é exatamente essa edição que tá aqui na minha mão, que eu mandei fazer, você pode estar adquirindo no Bazar Verde. Lá também tem o Morte S.A., que foi um Dominus que eu fiz na época que tava rolando uma jam, né, uma competiçãozinha de criação de jogos, e eu criei o Morte S.A., só que eu andei planejando, e o novo Morte S.A., né, o novo Soul Tale, na verdade, ele seria uma continuação desse universo. Logo depois de tudo que acontece no Soul Tale, em que os caçadores cumprem missões para entidades e outras coisas do mundo espiritual, né, eles fazem contratos e tal, uma coisa aconteceu, no caso um grande colapso, em que a associação de caçadores acabou caindo, não existe mais. Nisso, a personificação multicultural da morte abriu uma agência, que agora eu vou chamar de corporação por um motivo que eu vou explicar nesse vídeo. Essa agência se chamaria então Morte S.A., reaproveitando o nome do meu Dominus, Morte S.A. Porém, aconteceu uma coisa que me deu uma baita de uma desanimada. Eu descobri que já existe um RPG chamado Morte S.A. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa daqui é a logo que eu comissionei. Vou até dar um zoom out aqui, ó. Essa foi a logo que eu paguei para um artista fazer para esse novo Morte S.A. que eu estava desenvolvendo. Só que, vendo um podcast, quer dizer, uma live do canal Foca no Mestre, que eu já participei de lives lá, uma falando do Cado Verona e outra no outro canal dele, falando sobre Sobrenatural. Eu vi uma outra live de um outro autor de RPG, autor do Morte S.A. Sim, já existe um RPG chamado Morte S.A. e que é muito maneiro. Tanto que eu pedi pro próprio autor falar um pouco sobre o projeto deles e ele vai tocar agora. Salve galera, eu sou o Leandro Abraão, eu sou autor de RPG independente, sou autor de alguns títulos como Capanga e Cyberpunk, como o Cangaço Trevoso, que acabou de sair do financiamento coletivo, a gente acabou de bater a nossa meta do financiamento coletivo, e também sou autor do Morte S.A., o jogo em questão que o Acácio me convidou para falar um pouquinho aqui para vocês. O Morte S.A. é um jogo onde a morte ela se cansa do seu trabalho e ela cria uma empresa gigante, então os jogadores vão jogar aí com funcionários da morte, ou seja, dessa empresa, Morte S.A., fazendo o trabalho dela, que é de coleta de almas e também de resolver alguns conflitos ou mediar algumas situações que a gente chama de padrões relativos à morte dentro do jogo. O jogo é um jogo de humor ácido que vai tratar basicamente de algumas questões da morte, então é um jogo na pegada muito do Grim Fandango, é um jogo que traz uma pegada de família Addams e tal, mas ele também dialoga demais com questões empresariais, questões institucionais. Então, se você tem vida adulta, se você paga boleto, provavelmente você vai se identificar com muitas das questões laborais e os relacionamentos que se dão ali dentro dessa grande empresa, que às vezes se parece com uma grande empresa multinacional, às vezes se parece com uma grande empresa pública, um grande departamento público, onde as coisas são morosas. Bom, esse é o Morte S.A., espero que vocês tenham gostado e fico aqui para escutar um pouquinho de vocês. Por causa disso, eu vou alterar o nome do meu RPG de Morte S.A. para Corporação Morte, ou algo do tipo, eu ainda não decidi. É mais provável que seja Corporação Morte. E qual que é a proposta do jogo? Caso vocês não saibam, Soul Tale é um jogo onde cada jogador interpreta dois personagens. Um sendo o agente e outro sua arma falante. Aqui temos o Toruja e o Volt, né? Aqui no começo tem mais dois aqui que é mais fácil, que são o Black e o Zan, né? São esses dois personagens aqui
que ele aparece durante todo o livro sendo um tutorial. Tipo, Black Sun, quando eles fazem coisas que servem de exemplo. Mas qual é a grande diferença do Solteio pro que vai ser o Corporação Morte ou Morte S.A., ainda não decidi 100% o nome. Não vai ser Morte S.A., isso eu sei. Provavelmente vai ser Corporação Morte. É que aqui você joga com caçadores de recompensa espiritual. Lá são agentes da Corporação Morte. Na corporação tem gatos e corvos. Eles trabalham na parte burocrática. Os agentes são espíritos, né? Pessoas que viveram, tiveram toda a sua vida, morreram, a parte da carne fica aqui no mundo físico. E a alma, que pode ser representada por um copo cheio d'água, a água sendo energia, o copo sendo espírito, ela vai para o mundo espiritual, a caminho do mundo do além, que é onde a alma vai ser purificada. É assim que funciona no Solteio o ciclo da vida. A alma vai para o mundo do além, é purificada, depois volta ao mundo dos vivos e renasce. No meio do caminho tem o mundo espiritual. O ponto é, os agentes são almas que foram desviadas disso e treinadas para se tornarem agentes. Então vinculadas a outros espíritos que já foram purificados, que são transformados em armas falantes. Então cada jogador tem que interpretar o próprio personagem, que é o agente, e sua arma falante, né? Que vai estar junto com ele, ajudando nos desafios. Os combates são o grande cereja no bolo. Enquanto o Solteio era um pouco genérico nesse quesito, o sistema do Corporação Morte, eu dou um foco que os combates são duelos. Você vai enfrentar 4 inimigos, você vai enfrentar um de cada vez. Todos os combates são duelos. Isso acontece inspirado em animes, como Cavaleiro do Zodíaco, por exemplo, que aparece um inimigo aí, um dos personagens fala: eu enfrento esse inimigo, vocês continuam indo, por exemplo. É mais ou menos isso que funciona. Inspirado um pouco nisso, mas um pouco mais refinado. Além disso, tem a mecânica de relíquias. Aqui, os itens, sem ser a sua arma, elas são muito genéricos, não faz muito sentido. Agora eu criei toda uma mecânica de relíquias, que são os itens que você consome para usar e te dá algum bônus, alguma habilidade, algum atributo. Então provavelmente o próximo RPG que eu vou lançar vai ser o Dracante Avançado. Relaxem que vai ter vídeo de Ducado Verona. Ainda vou participar de outros canais falando do Ducado Verona. Eu só queria trazer essa atualização. Os RPGs que eu tô trabalhando atualmente são 3. Ó, mudou, não são 2, são 3. Os que eu tô escrevendo mesmo é o Dracante Avançado e o novo Solteio, que não vai ser mais Morte S.A., provavelmente vai ser Corporação Morte. E tem mais um que é uma ideia minha, mas eu não sei se eu vou fazer ou não. Eu tô pensando, eu ainda não tenho uma decisão, então não vou falar muito dele. Se aparecer um jogo meu do nada, pode ser. Eu ainda tenho que terminar um último suplemento pro Velhas Histórias dos Vagalumes, que era algo que eu falei que eu não prometia, mas que eu tava trabalhando, ainda tô trabalhando, tá na metade dele, eu só preciso terminar e entregar. Enfim, deixe suas perguntas e comentários nos comentários, eu sempre respondo todos eles e até a próxima!